vamos lá então. Ninguém é um guerreiro Jedi aqui, mas a nossa vida tem sido uma batalha constante. E eu acredito que assim como nós aqui na Growker, cada um de nós vive a sua batalha. Seja ela interna, seja ela externa. E a gente sabe que a gente precisa ser forte e não cair para o lado negro da vida, né? Então, quais são os problemas aí, os desafios que a gente vive? Insônia, preocupações, a conta que chega no final do mês, o filho que está na adolescência, não é o meu caso ainda, mas vai chegar. Nós temos muitos desafios aí. Contas que não param de chegar, o desafio de conquistar novos clientes, isso tudo tira o nosso sono. Isso nos deixa preocupados. Isso faz com que a gente, muitas vezes, perca o equilíbrio. Contas, né, que não param de chegar. E contas, e contas. E a gente, muitas vezes, não é, ou sente que não é bem reconhecido no trabalho da gente. Parece que a gente faz. Quando chega no final do dia, a gente correu muito, mas ao mesmo tempo não foi produtivo como gostaria. E muitas vezes gostaríamos que as pessoas reconhecessem o nosso trabalho, a nossa produtividade, e isso não acontece. Talvez a dúvida aquela, né, abro ou não a minha empresa, quero, ao mesmo tempo tenho medo, não conheço muito bem o meu perfil, não sei se sou uma pessoa adequada, né, ou a mais adequada para ter a minha própria empresa, ou então é melhor eu receber ou pleitear uma promoção no meu trabalho, ser de CEO, né, mas que seja um cargo um pouco menor, mas acima do que eu estou. Então, muitas vezes essas coisas inquietam. Mas tempo para passar com a família, ter aquele final de semana para ir para a piscina, para jogar futebol, para brincar com as crianças, sem se preocupar. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Quero ter uma casa, mas não tenho o dinheiro que eu gostaria. Então, são coisas que muitas vezes a gente... Olha aí, ó, a gente chegando, que legal. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos à nossa aula online. Nós estamos aqui falando, recém-iniciamos, estamos falando aqui dos nossos desafios diários, porque o mundo não é brincadeira, o Brasil não é... E nós precisamos ser a nossa melhor versão para que a gente tenha chance nesse mundo super competitivo. Então, às vezes eu quero uma casa bonita, uma casa legal e eu estou patinando lá e não consigo. Olha aí, ó, um apartamento com uma vista bonita. São coisas que a gente quer e a gente vai pensar assim, mas um apartamento desses aí, isso aqui não é para mim. Mas tem gente que compra, tem gente que tem condições. E se eu estava conversando esses tempos com uma aluna nossa de um treinamento, ela disse assim, olha, eu sonho grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, o meu sonho é grande, eu traço metas e eu, aos poucos, estou chegando onde eu quero. Ainda não estou no patamar que eu visualizo para mim, mas estou indo cada dia mais perto desse patamar que eu visualizo para mim. Então, ter uma casa de campo. Esses tempos eu tive no nosso PDL, no nosso Intense, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, um líder que a vontade dele é organizar a empresa para ele poder comprar um sítio, para poder se mudar para lá. Então, o sucesso para ele era isso. Ou então, eu quero ir para uma universidade, uma pós-graduação, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, num lugar onde eu nunca tive, num lugar onde a universidade a um nível alto, ou então eu quero passar no concurso e não estou conseguindo, estou com dificuldade. Isso tudo é sucesso. Não importa o que é sucesso para mim, talvez para mim seja passar um final de semana com a minha filha e com o meu marido em casa. Para outros, seja viajar para o exterior. Então, o sucesso é algo muito pessoal. Mas uma coisa é certa, todos nós travamos uma batalha, seja interna, seja externa, para vencer esses obstáculos e atingir o sucesso. Então, olha aí, ó, uma vista bem linda de uma praia paradisíaca, passar tempo, às vezes, em casa mesmo com a família,
Ou então, como meta, que eu estou, de repente, com dificuldade, eu quero levar meus pais, que já estão mais velhos, já estão mais idosos, para passar um final de semana, umas férias, num lugar bonito, num lugar legal, dar para eles aquilo que eles não tiveram quando tinham a minha idade. Então, são coisas que muitas vezes mexem com a gente. E a gente fica se perguntando o que eu tenho que fazer para conseguir isso tudo. Ou coisas simples, como, por exemplo, leitura. Eu não consigo tempo para ler. Eu quero tempo para ler e não estou conseguindo. Como é que eu faço para ler mais? Ou emagrecer? Mas emagrecer, isso é bobagem. Para algumas pessoas, isso é uma questão de autoestima. Emagrecer vai fazer a pessoa se sentir bem, vai inclusive melhorar a performance dela profissional. Então, isso aqui parece bobagem para alguns, mas não é. É coisa muito séria. Ter uma alimentação mais saudável, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Acordar cedo, eu estava falando agora com o Júnior da Belief, né? O quanto é importante a gente acordar cedo e como as pessoas têm dificuldade para isso. Como eu tenho dificuldade para isso. Eu tenho facilidade para dormir tarde, para levantar cedo é difícil. E é uma das minhas metas. Eu tenho, inclusive até aqui, ó, não foi de propósito, mas uma meta que eu tenho é tomar água, que eu não tomo água, não tomava água, e coloquei como meta para mim, inclusive analisando há um tempo atrás esse material mesmo, de coisas que poderiam fazer diferença. Eu tenho muitas pedras nos rins. Se tem algum médico aí de plantão, talvez até meu marido, eu tenho 10 pedras nos rins. E isso é consequência de não tomar água. Eu já cancelei curso porque eu tive crise renal, passagem de pedra. Então, para mim, isso aqui é algo super difícil, super desafiante. Por quê? Porque eu não gosto de água. Eu não gosto de tomar água, mas eu tenho que fazer isso. Então, para mim, sucesso começa por tomar mais água. Colocar um projeto em prática, aquele projeto que você já está protelando há um tempo e não conseguiu, por algum motivo o projeto não andou. Então, isso pode ser sucesso. Trocar de carro, não precisa ser esse Aston Martin aqui, né? Mas eu quero trocar de carro, eu quero comprar um carro, o mesmo carro que eu tenho, mas mais novo, eu quero subir de categoria, porque eu viajo, porque eu quero dar um conforto para minha família, porque eu preciso desse equipamento para trabalhar. Então, isso também é importante. Ou então, passar aí 10, 15, 20 dias na Disney com a família, com os filhos, levar mais gente, levar amigos, os amigos dos filhos. E às vezes é difícil, né? Como é que eu faço para conseguir tudo isso? O que nós vimos ali no início? O mundo... Quem já ouviu falar do mundo VUCA? Coloca ali, eu já ouvi falar, eu já conheço. O que é o mundo VUCA, gente? O mundo VUCA é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Todos nós que estamos trabalhando hoje estamos vivendo tudo isso aqui. E eu até estava conversando com a Priscila ontem, estava conversando com a Juliana ontem, que trabalha aqui na Groker, mas principalmente ontem a saída com a Priscila. Isso, gente, que a gente fica pensando assim, ó, nossa, agora tem que aprender outra ferramenta, agora tem que colocar outra coisa em prática, agora tem que remodelar o nosso site, e agora tem que usar, nós estamos utilizando o WhatsApp, inclusive a pessoa que eu não sei exatamente quem é de Frederico Westphalen, nós testamos uma ferramenta, e a pessoa aí, se estava participando do CIDEAD, vai dizer que sim, vai confirmar isso. Nós estamos sempre testando novas ferramentas, e dá certo, e dá errado, e a gente acha que é de um jeito, é de outro. E eu estava falando para a Priscila, isso é o normal. Se nós não estivermos vivendo isso, é porque a gente não está vivendo. Por quê? Porque o mundo está mudando, e se a gente não está notando isso, a gente está ficando para trás. Então, é melhor eu enfrentar esse mundo VUCA, do que eu fazer de conta que ele simplesmente não existe. Por quê? Porque ele existe e ele está exigindo cada vez mais de nós. Tá aí, ó. No final, eu vou dar o link para aqueles que quiserem o link dos slides. Então, aqui está a explicação sobre o que é o mundo VUCA. Gente chegando, legal, sejam bem-vindos. Pessoal aí da região, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí nos primeiros slides, falando sobre o que é o sucesso. O sucesso é algo muito pessoal, é algo individual. O que é sucesso para um não é sucesso para o outro, mas uma coisa é certa.
Todos nós estamos em busca disso. Pode até usar um outro nome, pode usar uma meta, pode realizar um sonho. E tudo isso, quando a gente consegue chegar lá, vira o sucesso. Então, nós queremos sucesso para a nossa vida. Só que nós estamos vivendo num mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Onde não tem certo e errado, parece, onde as coisas, o que acontece hoje não acontece amanhã. Tu está aprendendo uma ferramenta, amanhã essa ferramenta não vale mais. Então, até se a gente vai notar, né? Se a gente posso fazer até essa pergunta, vocês já notaram que vocês estão lendo menos e-mails? Nós notamos aqui na Groker que nós estamos lendo menos e-mails, nós estamos abrindo menos e-mails, nós estamos utilizando, não vou trazer aqui para vocês porque está ali plugado na parede, mas nós estamos utilizando mais o WhatsApp, que é algo instantâneo. Então, a gente acostumado com e-mail, agora não é mais WhatsApp, daqui a pouco agora é WhatsApp, daqui a pouco não é mais WhatsApp, é uma outra ferramenta. Então, as coisas estão muito turbulentas e muito incertas. E a gente tem que fazer frente a isso. Opa, passou muito. Aqui, beleza. Então, aqui, ó, eu trouxe essa imagem para mostrar para nós o seguinte. Tentei representar em forma de imagem. A gente está vivendo num mundo, num mar turbulento. E que muitas vezes a gente não está sendo difícil a gente se equilibrar. Então, se a gente está num lugar, num ambiente, num piso muito turbulento, o que é necessário? É necessário que nós estejamos centrados. Quanto mais turbulento é o ambiente, mais equilíbrio ele exige de nós. Por quê? Porque senão a gente cai, a gente se afoga e muitas vezes a gente morre. Aqui é o ambiente turbulento e além disso, a gente está notando que o que acontece? Parece que está afunilando. Além de ser turbulento, está afunilando. Parece que poucos estão passando por aquele vão ali. Então, eu tenho que ter equilíbrio, ter foco, para conseguir chegar onde muitos não conseguem mais. Isso é o quê? Isso é o que a gente chama de sucesso. E para a gente conseguir o sucesso, para a gente conseguir vencer aquela batalha externa com o ambiente, esse ambiente turbulento, esse mundo VUCA, a gente precisa então ter esse equilíbrio. E como é que vem esse equilíbrio? Vem a partir do nosso autoconhecimento. Porque o que acontece? Nós somos, em geral, isso aqui, ó, para os outros. Isso aqui são as nossas atitudes. Opa! Essas aqui são as nossas atitudes, que é aquilo que os outros enxergam. Só que as nossas atitudes, elas são consequência daquilo que ninguém enxerga, que é muito maior e que muitas vezes nem nós sabemos que existe dentro de nós. Que são os nossos valores, que vêm da nossa criação, que são os nossos conceitos, os nossos pré-conceitos. São aquelas coisas que aparecem como? Aparecem em forma de atitudes. São os nossos sentimentos, como eu me sinto em relação àquilo que me aconteceu. Então, para eu conseguir enfrentar esse mundo VUCA, volátil, ambíguo, incerto e complexo, eu tenho que me manter centrado, me manter equilibrado. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que conhecer não só isso aqui, ó. Não só isso aqui, mas principalmente o que está aqui embaixo. Porque é o que está aqui embaixo que faz com que eu haja da maneira que eu ajo. Então, isso aqui, gente, é muito importante. Eu acredito que quase todos, ou todos, vocês saibam disso, mas é muito importante a gente relembrar isso, trazer isso para a consciência, porque se a gente só trabalha isto aqui, ó, nós estamos trabalhando a consequência e não a causa.
Vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa se olhar no espelho e se enxergar. Nós precisamos saber o que as pessoas que olham para a gente estão enxergando de nós. Então, a gente fala, quando a gente trabalha os treinamentos aqui na Grow, que a gente trabalha com perfis, a gente fala que a gente dá os espelhos para a pessoa. E esses espelhos fazem com que ela se enxergue, com que ela se reconheça. Por quê? Porque é isso aqui que os outros veem em nós. Bom, mas então o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer para eu me autoconhecer? Para eu proporcionar, para eu forçar, para eu me conhecer melhor, para eu saber o que as pessoas veem de mim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal. Escolhe algumas pessoas de confiança. Não é qualquer um, certo? Aqui, gente, entra a dica. Essa é uma dica prática que vocês podem colocar vocês podem, inclusive, colocar em prática hoje. Hoje, depois que acabar, daqui meia hora, 40 minutos, nem isso. Daqui 20 minutos a gente está acabando e você já começa a colocar em prática. E você vai ver o quanto isso aqui pode te ajudar a se conhecer para melhorar o teu equilíbrio, para enfrentar esse mundo louco que tem ali fora. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, escolhe pessoas da tua confiança, tá? Ou então, pessoas que você admira, então, muito provavelmente, sejam da tua confiança também, certo? Quem são essas pessoas? São familiares, são chefes, são amigos, são pessoas que já realizaram aquilo que eu quero. Então à minha frente estão, eu olho para elas e eu quero ter, num bom sentido, eu quero fazer aquilo que elas fazem. Eu quero ser parecido com elas. Então, pessoa que já realizou aquilo que eu desejo. Ou então, para a equipe. Chama a tua equipe e faz o quê? Vamos lá. Então, o primeiro passo, escolhe as pessoas, tá? Escolhe as pessoas, que pode ser família, pode ser amigos, pode ser chefe, pode ser cliente? Pode ser cliente. Pode ser equipe? Pode ser equipe. E também pode ser uma pessoa que já realizou o que você gostaria de realizar. O que você faz? Você pega uma folha, aqui, uma folha em branco, e você divide essa folha em 4 colunas. Isso pode ser feito no Word, pode ser feito no Excel, pode ser feito à mão, tá? Olha, isso é exemplo de ferramentas simples que a gente passa nos nossos treinamentos. Então, isso aqui você pode fazer amanhã, certo? Não é porque é simples que não dá resultado. É justamente por ser simples que dá tanto resultado. Então, você vai chamar essas pessoas e você vai dizer o seguinte para elas. Fulano, eu gostaria que você prestasse atenção, que você relembrasse momentos onde a gente conviveu ou os últimos tempos que a gente está convivendo e que você anotasse para mim o seguinte: coisas que você gosta em mim. Então, aqui é a coluna do gosto. Ah, você é bem-humorado. Legal. Então, coloca aqui. Então, escreve, enumera aqui, elenca. Não precisa ter ordem alguma. Escreve coisas que você gosta em mim, que você gosta que eu faço. Coisas que você não gosta. Ah, chega atrasada. Ou então, chega no final do dia e quer sair antes dos outros. Ou então, poderia conhecer mais tal ferramenta. Aí entra o que a pessoa enxerga de você. Em que situação ela vê isso? Coisas que ela gosta e coisas que ela não gosta. Então, se ela escreveu alguma coisa aqui, por exemplo, bom humor. Bom humor. Uma situação específica ou então uma situação característica onde você tem bom humor. Por exemplo, pela manhã.
pela manhã, beleza. Coisas que a pessoa não gosta. Por exemplo, vou voltar pro quer sair antes da hora. Então, a hora, a tardinha, né? Quer sair antes da tardinha, não vai escrever aqui, né? Opa. Aqui, só um pouquinho. Aqui, então, o bom humor. Aqui, de manhã. Aí, o não gosto, vou escrever aqui. Aqui. Então, sair mais cedo. Situação, por exemplo, na sexta-feira. Olha, eu não acho legal que você peça para sair mais cedo na sexta-feira. Tá? O que seria o ideal? O ideal seria... Aí a pessoa vai escrever. Então, gosto, não gosto, a situação. Se a pessoa não lembrar a situação, não tem problema. E como é que seria o ideal? Tá? Essa ferramenta não é minha. Eu peguei carona numa outra ferramenta que é utilizada para outra coisa, mas vale para a gente se conhecer. Ok? Então, o que acontece? Você pede para a pessoa escrever. Se a pessoa não tem a situação, não tem problema nenhum. Tá, mas e aí a pergunta é aquela assim, ó. E a pessoa vai se sentir à vontade para responder essas coisas sobre mim? Porque o que ela gosta é mais fácil. E o que ela não gosta? Olha, pode mandar por e-mail e pedir para a pessoa encaminhar esse e-mail para um terceiro. Sem se identificar, pode ver que não precisa colocar nome. Essa pessoa encaminha o que ela escreveu para uma terceira pessoa. Essa pessoa pode imprimir e entregar, ou então essa pessoa pode reencaminhar e te entregar. Tu não vai identificar a pessoa. Mas eu gostaria de identificar. Olha, dependendo do relacionamento, da maturidade da outra pessoa e da tua maturidade, isso pode. Mas, para começar, é bom que a pessoa não se identifique, tá certo? Então, pode ser por e-mail. Ou então, o que você pode fazer? Dica prática. Junta as pessoas numa sala, por exemplo, a equipe, e tu pega os dois últimos. Por favor, fiquem aqui. E vocês vão lacrar o envelope. Então, vamos imaginar que nós temos aí 10 pessoas. 1 entregou, 2 entregou, 3, 4, 5, 6, 8. A nona pessoa, eles vão colocando dentro do envelope. A nona pessoa espera o último terminar. Quando o último terminar, eles juntam os seus questionários e colocam no envelope. Esse envelope eles fecham e te entregam. Ou então, você pode pedir para uma outra pessoa da equipe, ou então até para o RH da tua empresa, para fazer esse trabalho. Porque daí você também não identifica quem é a pessoa, certo? Então, olá para aqueles que estão chegando, tá bom? A gente, no final da nossa aula online, eu vou entregar para vocês o link para baixarem esses slides. O melhor ainda está por vir, tá bom? E aqui, ó, nesse caso do envelope, é confidencial também, da mesma maneira que por e-mail. Mas eu quero fazer de outra maneira. Fala de outra maneira, não tem problema. Marca assim, ó. Eu vou entrega a folha para cada um deles e digo assim, olha, deixem até amanhã em cima da minha mesa. Ponto. Ou então deixem até amanhã para fulano de tal que está ali, que é secretária, de repente. Então, o mais importante não é saber quem falou. O mais importante é você se conhecer para ver como os outros estão percebendo você no trabalho. Ou na vida pessoal. Pode dar para teu pai, para tua mãe, para teu filho, para teu marido, para tua esposa, para tua irmã, para teu irmão. Por quê? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento. E olhem só isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Esses 3 círculos aqui, um dentro do outro, eles são para que a gente perceba o seguinte. Nós temos o eu, que são as minhas metas, o que eu enxergo em mim. Nós temos o nós, que são as metas
que vão ser... Se eu atingir essas metas, eu vou ajudar as pessoas que estão ao meu redor, minha família, minha equipe, minha empresa, e tem todos. Quem são esses todos aqui? Esses todos aqui é a minha comunidade. O que a gente trabalha muito, né? E está muito na moda. Encontre o seu propósito. Cara, encontrar o propósito é uma coisa bem complexa, bem difícil. Às vezes tu precisa de mais do que aí meia hora de aula para... Às vezes não, com certeza. A gente precisa de mais de meia hora de aula aí para a gente identificar o nosso propósito de vida. Eu identifiquei meu propósito de vida há 4 anos atrás. 4 anos atrás isso aconteceu. Então, mas eu não identifiquei meu propósito, então eu não posso fazer esse trabalho. Não te preocupa. Foca naquilo que você quer. Naquilo que você quer, porque normalmente o propósito ele está relacionado ao todos, que é transformar a vida das pessoas em uma vida melhor, como é o nosso propósito da Groker, o meu propósito, ajudar as pessoas a realizar. Então é algo assim, para a comunidade, é para todos. Mas eu não tenho isso, não tem problema, começa com eu. Mas eu estou sendo egoísta. Olha, uma vez, um texto, eu estava muito preocupada com a pobreza no mundo. E eu queria erradicar a pobreza no mundo. E aí, nesse texto, eu vi o seguinte. Estava escrito, e isso me chocou, de uma certa forma. Me chocou, verdade. Eu levei alguns dias para assimilar. E nesse texto dizia assim, se você está realmente se importando com a pobreza no mundo, se você realmente quer reduzir a pobreza no mundo, a primeira coisa que você precisa fazer é não se tornar uma pessoa pobre. Então, antes de você ajudar o nós, antes de você ajudar o todos, que é o ideal, né? Não se paralise se você não vai conseguir ajudar o nós e o todos. Você se ajudando, você provavelmente já está contribuindo positivamente para o nós, que é a tua família, o teu setor, a tua empresa, o nós. Então, eu não tenho o meu propósito de vida ainda, não deixa de fazer. Eu sempre digo que bem feitinho é melhor do que perfeito. Então, começa com o eu. O que eu quero de meta minha. Porque no momento que eu consigo atingir as minhas metas, eu não me torno as outras pessoas. Então, ao cuidar de mim, eu também estou cuidando do nós e estou também cuidando do todos. Mas eu vou deixar isso para um pouquinho mais adiante. Então, o que eu devo fazer? Aquela outra planilha era, vamos voltar, era gosto, não gosto, que a outra pessoa respondia em relação a mim, a situação e o que seria o ideal. Beleza? Essa aí muda para eu identificar as minhas. Para eu identificar as minhas metas, tá? Aquilo que é para mim. Vamos lá. Vai mudar. O que eu quero fazer, ou fazer mais, que eu não faço. O que eu não vou fazer mais. O que eu não quero fazer mais, ou fazer menos. E em que situações isso se manifesta? Vamos ver exemplos. Já deixei prontinho aqui, tá? Ler mais. Eu noto que para eu conseguir algo mais na vida, para eu conseguir mais espaço na minha empresa, para eu me tornar uma referência no meu ambiente de trabalho, eu preciso ter mais conhecimento. Então, o que eu preciso? Eu preciso ler mais. O que eu não vou fazer? Ou vou fazer menos? Assistir TV. Em que situação? À noite. Quando eu chegar à noite, ao invés de ligar a televisão, eu vou pegar um livro. E, melhor ainda, olha só, eu vou me presentear fazendo uma caminhada. Que seja uma caminhada leve, vou caminhar com o meu marido, a minha esposa, meus filhos, vou fazer uma caminhada. O que é isso aqui? São coisas simples, mas que se eu fizer com consistência, com constância, vão me levar mais longe, vão me dar maior conhecimento. E eu estou também trabalhando os meus hormônios da felicidade, que eu estou me presenteando. Se eu conseguir fazer isso, eu vou me presentear fazendo algo. Então, eu estou trabalhando também a minha felicidade. Mas ler mais. Você não precisa começar assim,
eu vou ler 20 páginas por noite, eu vou ler 50 páginas por noite. Até porque, vamos dizer assim, ó, jantou, fez tempo com o filho, tomou um banho, daí você senta para ler, diga 10 horas da noite. Aí você olha, bah, eu não vou conseguir ler 50 páginas. O que eu faço? Largo o livro. Faz o seguinte, coloca metas pequenininhas. Eu preciso ler 3 páginas, 2 páginas. Aí, às 10 horas da noite, eu vou olhar aquele livro e vou pensar, mas se eu não ler 2 páginas, é muita vergonha. Então, eu pego aquele livro, começo a ler, e quando eu vejo, eu leio muito mais do que isso. E se eu conseguir fazer isso, amanhã eu me dou uma caminhada. Acordar mais cedo, tá? Esse aqui é uma meta minha, eu acordo mais cedo, mas eu quero acordar mais cedo, mais descansada. Gente chegando, tem mais conteúdo ainda, tá, gente? Bem-vindos, bem-vindos à nossa aula online. Nós vamos fazer muito mais dessas a partir de agora, tá bom? É a segunda em um mês e vamos ter muito mais ainda. Ferramenta prática para você colocar para você começar a usar hoje à noite, ou então amanhã de manhã quando chegar no trabalho. Aqui, ó, o que eu devo fazer mais? Acordar mais cedo. O que eu preciso não fazer, ou parar de fazer, ou fazer menos? Dormir tarde. Situação à noite, obviamente, né? E o que eu vou me dar de bônus se eu conseguir dormir mais cedo, né? Ou seja, não dormir tarde e acordar mais cedo? Eu vou preparar um bom café da manhã. Eu vou me dar um bom café da manhã. Ou então, como bônus, para mim, eu adoro, tomar um banho mais demorado. Esse é o bônus, é algo que te dá prazer. Eu preciso fazer um curso Y lá, que eu não tô achando tempo, não tô achando dinheiro, tá difícil. E eu sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que parar de gastar com supérfluos. Situação, nos finais de semana eu saio e gasto coisa que eu não compro, coisa que eu não preciso. E o bônus, bônus, vou comprar lá um docinho que eu gosto. Beleza. Não é supérfluo, tá, gente? Docinho não é supérfluo. Se for pouquinho, não. E se for ainda para causar uma sensação de prazer, vale a pena. Eu preciso aprender a fazer X lá. Eu preciso mexer com uma outra máquina, conhecer uma outra ferramenta, conhecer um outro processo. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar de pedir para os outros. Situação, quando o chefe pede. Quando o chefe pede que eu trabalhe o Excel, por exemplo. Eu não sei Excel. Aí meu chefe me diz assim, Daniele, vai lá e faz tal planilha no Excel. Daí eu olho pro meu colega e faz para mim. E ele, tá bom, faço. É parceirão, né? Fachão, faz para mim. O que eu tenho que parar de fazer? Eu tenho que parar de pedir para ele. E, principalmente quando o chefe pede. Que bônus eu vou me dar? Eu não sei. Vou definir um bônus por alguma coisa que me dê prazer. Eu quero fazer uma viagem X para um lugar lá. O que eu tenho que fazer? De repente sair um pouco menos. Nos finais de semana. Ou então sair, mas gastar um pouquinho menos nos finais de semana. Situação, festa. Eu vou muito em festa. Então, vou selecionar lá aquelas festas mais importantes. Porque aquele dinheiro, principalmente mulher, né? Se quer ir numa festa, tem... Nada contra, é excelente, né? Mas às vezes a gente vai em alguns lugares, a gente tem que comprar roupa, tem que fazer maquiagem, cabelo, tem toda um gasto paralelo ali, que se a gente der uma selecionadinha, a gente consegue economizar um dinheiro para uma viagem. O bônus é automático, né? É um dinheiro, né? Um dinheiro para algo extra na viagem. Eu não tenho dinheiro, não estou conseguindo viajar. Beleza, vai economizar. Como? Saindo menos, indo menos em festas. Aquilo que eu economizar, eu vou fazer a viagem e também eu vou guardar uma gordurinha lá para gastar um pouquinho mais comprando aquelas lembrancinhas ou algo para me dar de presente, que é o bônus. Certo, gente? Tá, mas e assim, como é que eu faço? Por exemplo, eu falei ali no ler mais, né? Mas então vamos pensar o seguinte. Se eu ler uma palavra por noite num livro, eu tô lendo mais, porque ontem eu não... Então, 0 para uma palavra, eu tô lendo mais. Atingir a meta? Depende. Se a minha meta é uma palavra, beleza, ok. Mas eu acredito que se você quer ser melhor, a melhor versão de você mesmo, é importante que a gente coloque metas um pouquinho mais audaciosas, né?
O pessoal está pedindo, acho que está pedindo dicas de livros. Tem O Poder do Hábito, que agora me veio à cabeça, a execução do Ram Charan, que o maior problema das estratégias está na execução. Então, O Poder do Hábito, O Milagre da Manhã, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, também é um bom livro para ler. Tem vários livros bons aí, eu inclusive posso mandar para vocês mais alguns a partir de amanhã, tá bom? Então é o seguinte, ó, em relação a... Vamos botar um exemplo aqui da leitura. Mas é tão simples. Se eu ler uma palavra, já estou com a meta atingida. Não é bem assim, tá bom? Como é que eu faço para saber se eu atingi a minha meta? Porque daqui a pouco assim, ó, eu quero viajar. Vamos usar a viagem aqui. Eu quero viajar, mas eu tô negativo no banco. Eu ganho menos do que eu gasto. Eu emprestei dinheiro, não me pagaram. E eu quero ir para Dubai. Cara, Dubai é uma viagem cara. Será que em um mês eu consigo esse dinheiro e ainda levar meu marido, minha filha, minhas irmãs, meu pai, minha mãe? Será que em um mês eu consigo isso? Se eu determinar isso para mim, talvez eu me desanime. Por quê? Porque eu tenho que resolver outros problemas antes disso. Então, de que maneira eu traço metas e não simplesmente fico sonhando, tá? Porque o sonhar é bom, mas é muito importante que eu tenha alguma ferramenta para transformar esse sonho em uma meta que seja realmente atingível. Vamos lá. Alguns já conhecem e usam, outros já conhecem e não usam. Eu gostaria que vocês até colocassem aí, escrevessem aí, se vocês já conhecem o SMART, que é uma forma da gente estabelecer onde a gente quer chegar. Então, vamos lá. O S do SMART é o específico, porque isso aqui é uma ferramenta em inglês, é uma ferramenta americana. Então, o S é de específico. Eu preciso ter claro exatamente o que eu quero. Uma viagem específica? Respondam aí. Uma viagem é algo específico? Depende. Se eu tiver o destino, sim. Porque eu estou aqui em Santo Ângelo. Se eu chegar em Entre Juízes, é uma viagem? É. Se eu chegar ali em Santa Rosa, é uma viagem? É. Se for para Frederico Westphalen, é uma viagem? É. Mas é lá que eu quero chegar? Talvez não. Talvez eu queira, por exemplo, ir para conhecer a Itália. Beleza? Agora já está mais específico. Então, especificamente que viagem? Itália. Bom, tá específico? Tá. Pode ficar mais? Pode. Que região da Itália? Eu quero conhecer a região lá perto dos Alpes suíços. Bom, é uma parte da Itália. Não, eu quero conhecer a Sicília, Sardenha, lá no pezinho lá da bota, lá na pontinha da bota. Então, conhecer a Itália, viagem para a Itália, por exemplo, é algo específico, mas eu posso tornar essa vontade, esse desejo em algo mais específico ainda. Por exemplo, eu escrever quais são as cidades especificamente que eu quero conhecer na Itália. Eu quero conhecer Capri, eu quero conhecer Amalfi. No sul da Itália, são essas duas. Ok, então essas duas. Lá na metade da bota lá da Itália, eu quero conhecer Roma, eu quero conhecer Florença, que é um pouquinho, né, para cima. E depois lá para cima eu quero conhecer Milão. Agora eu já tenho exatamente onde eu quero ir, o que eu quero conhecer. Posso tornar isso mais específico ainda? Posso. Eu posso pesquisar na internet lugares mais interessantes para se visitar em cada uma dessas cidades. E aí, gente, literalmente, a gente já começa a viajar. Então, o específico é ir afunilando até que eu saiba exatamente do que eu estou falando. Livros. Quais livros que eu quero ler? Eu quero ler esses que a Dani deu a dica. Beleza, então coloca lá o nome dos livros. Tá? A meta, ela tem que ser smart, tem que ser mensurável do smart. O que é o mensurável? Precisa ter número. Uma meta que não tem número não é uma meta. Por quê? Porque eu não sei aquilo que não tem número, eu não consigo medir se eu consegui ou não. Então,
ler um livro, 5 páginas por dia. Ok. Ou a viagem para a Itália, mensurável. Ah, eu quero... Aí você vai fazer uma pesquisa, obviamente, né? Eu vou investir, eu preciso de tanto, de 15 mil, de 20 mil, para ir para essa viagem para a Itália. Ou então eu quero conhecer o Rio de Janeiro. É um pouco menos. Eu quero conhecer Santa Catarina. É um pouco menos. Então eu preciso medir isso aqui. Tem que ser mensurável. Uma meta que não é mensurável não é uma meta. Por quê? Porque ela não passa de um sonho. E aí, sonho às vezes pode virar pesadelo, porque a gente fica imaginando assim, ah, agora eu quero, mas eu não fiz nada. Exatamente para atingir esse sonho. Então, o terceiro item é mensurável. E aqui eu fiz, inclusive, um esqueminha para você seguir. Um é específico. Aí nós vemos por mensurável, definimos o mensurável. Aí, ao invés de ir para o A, para onde é que a gente vai? A gente vai para o relevante. O que é algo relevante? Algo que seja importante para você, que signifique algo para a tua vida, que signifique algo para a tua carreira, que signifique algo para a tua família, que signifique algo. Por quê? Porque se eu coloco algo muito fácil, muito simples, muito corriqueiro, eu não vou fazer. Não é relevante o suficiente para eu fazer. Por exemplo, a minha meta de tomar pelo menos 4 copos, tá? Eu confesso que às vezes eu tomo 3, tá? Mas 4 copos por dia, pelo menos. Não copos pequenininhos, copos grandes. Para outra pessoa, isso pode ser a coisa mais inútil, porque ele já toma os 4 copos de água. Por que que eu? Porque para mim isso é relevante. Porque eu tenho 10 pedras nos rins. Eu não quero que elas aumentem. E a qualquer momento elas podem aumentar se eu parar de tomar água. Então, aquilo que não é importante para um pode ser muito importante para o outro. Não se balizem pelo outro. Vão por vocês. Aquilo que é importante para vocês. A leitura. Vai ler. Ler é a coisa mais fácil. Para alguns, para outros, a leitura é algo super difícil. É um hábito que foi largado ou então que nunca foi criado. E para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente precisa ler, a gente precisa se qualificar, a gente precisa se autodesenvolver. Até porque a gente está falando de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para a gente se tornar a melhor versão de nós mesmos. Então, aqui, ó, eu tenho que me questionar. Por que? Por causa que, né, por exemplo, a viagem para a Itália. Porque eu nunca fui para lá. Tá, mas você não foi para muitos lugares no mundo. Não é só para a Itália que você não foi. É que tem as obras que eu acho mais lindas do mundo. Opa! Mas e por quê? Mais algum motivo que a minha filha está em idade escolar, ela vai aprender lá. Mais um motivo. Mais um motivo. Para eu ver se é relevante mesmo. Eu vou lá e posso conhecer alguns parentes italianos. Bom, aí eu estou falando da história da minha família. Então, é relevante? Se passou por mais esse filtro, continua, porque tu tá a caminho de transformar o teu sonho em uma meta. Depois do relevante, a gente vai pro temporal. Tá? Como assim? Vai ter temporal? Não, é o seguinte, eu tenho que definir um tempo. Tá, então tá. Então, a minha viagem para a Itália, para conhecer todas aquelas cidades, duas do sul, mais duas do centro, mais duas lá do norte, eu quero realizar daqui a 20 dias. Passou, é específico? É mensurável? Eu já busquei as informações, vai me custar 20 mil reais. Botando por baixo, né? Mas vai me custar 20 mil reais. Só a parte terrestre, tá? Porque o resto eu vou usar nas milhas. É mensurável? É mensurável. É relevante? Por quê? Porque é o lugar da terra que eu mais gosto, porque lá tem as melhores obras, porque lá minha filha vai aprender, porque lá tem a minha família, lá vou conhecer as minhas origens. É relevante? É temporal? Daqui a 20 dias eu quero ir para lá. Aí, por isso que eu deixei por último o A. O A é de atingível. Por quê? Porque não basta ser tudo isso aqui, se não é atingível. Tem que ser relevante,
Tem que ser alguma coisa importante, desafiante, mas também não pode ser impossível. Então, aqui, ó, por exemplo, ir para a Itália. Daqui a 20 dias, com 20 mil reais, parte terrestre, e eu estou devendo no banco. Aí eu volto para cá. É atingível? Não. Abandono? Não necessariamente. Eu posso mudar o destino, ou então, eu não posso continuar indo para a Itália, mas eu posso então condensar tudo lá no sul da Itália, que daí fica tudo um pouquinho mais perto. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o mensurável, estou diminuindo o valor. Continua sendo relevante, porque no final das contas, minha família é lá do sul e tal, né? Que seja, vamos imaginar. O tempo, 20 dias. Aí eu volto. É atingível? Não. Continua não sendo atingível. Abandono? Não, eu não abandono. Eu posso manter, inclusive, tudo igual e mudar o tempo. Não vai ser 20 dias, mas vai ser daqui a 2 anos. Pô, 2 anos? Gente, quanto é que vale os teus sonhos? Quanto é que vale? Daqui a pouco, 2 anos passa muito rápido. Muito rápido. Se você não fizer aquilo que você tem para fazer durante 2 anos, você vai botar fora o dinheiro. Daqui a pouco, aquilo que você não está fazendo, outro vai fazer. E aí, ao invés de você viver o teu sonho, você fica aplaudindo o sonho dos outros. Então, eu posso mudar sim para tornar atingível, colocando um prazo maior. Ou então, eu não vou ficar no hotel 5 estrelas, então 4 estrelas, eu vou alugar um hostel no Airbnb, vamos imaginar que seja, é mais barato. Eu vou ficar num hotel mais simplesinho, eu vou comer só lanche, né, comida rápida, e aí eu vou adequando. Eu tenho que jogar. Eu posso mexer no específico, ou eu posso mexer no mensurável. Se eu mexer no específico, provavelmente eu vou mexer no mensurável. E se eu mexer no mensurável, vai impactar no específico. Aí eu tenho que ver se continua relevante. Aí eu defino um tempo e volto aqui para atingível. É atingível? Beleza, aqui eu tenho uma meta. Não é atingível? Eu mexo aqui, ou aqui, ou aqui. Porque relevante tem que ser. No momento que eu definir uma meta que não é relevante, eu não vou fazer. Certo? Vai dar tudo certo? Não. Não vai dar tudo certo. Nós vamos ter percalços no caminho. Mas é muito melhor você visualizar algo bom onde você quer chegar e enfrentar os problemas no caminho do que você enfrentar os problemas no caminho sem enxergar nada. Que sentido tem? O que você está fazendo da tua vida? Como diz aquela minha aluna, né? Aquela nossa aluna, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então eu vou sonhar grande. Mas ela coloca tudo aqui, ó, no Smart. Tá bom, gente? Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. É muito simples e é usado nas maiores empresas. Por quê? Porque dá resultado justamente pela sua simplicidade. Ok? Então, se eu tiver esse foco, essa visão, eu tenho muito mais foco, eu tenho muito mais força, eu tenho muito mais determinação, eu tenho muito mais persistência para enfrentar esses dias ruins aqui. Os contratempos, os obstáculos do caminho. E o que eu preciso fazer, então? Para persistir, porque eu imagino que você conheça algumas pessoas que até colocaram metas, mas desistiram na metade, não é? Então, aqui eu vou passar mais um segredinho de como a gente persistir nas nossas metas. Como a gente não desistir na metade do caminho. Porque às vezes é só um detalhezinho que falta e a gente desistindo, a gente põe tudo a perder, tudo que a gente já fez. Então, o que eu posso fazer? Dica prática, dica simples. Olha aqui, ó, gente. 1. Tenha as metas presentes. Como assim tem as metas presentes? Coloca lá tuas metas no espelho do banheiro. Coloca lá dentro do teu guarda-roupa. Eu me maquio todos os dias. Coloca lá dentro da gaveta das maquiagens para eu enxergar todos os dias aquilo ali. Pega uma foto do lugar onde você quer visitar. Tenha a meta presente. Não esqueça dela. Outro detalhe. Outra que é um detalhezinho, mas que faz muita diferença. Conte
para alguém de confiança, para que essa pessoa cobre você. Escolha uma pessoa que gosta, que você sabe que gosta de você, e diz assim para ela, ó, tá aqui a minha meta no Smart. Por favor, me ajuda a realizar, me cobra. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, me pergunta como é que eu tô em relação à minha meta, o que eu tô fazendo, ou então pelo menos a gente não desistir. Me cobra. E se eu não estiver fazendo nada, me puxa, porque é algo muito importante que eu quero realizar. E tenha consciência, isso aqui é muito importante, de que a gente atingir objetivos, que a gente mudar de uma versão atual para uma versão para melhor da gente, ter melhores atitudes, se conhecer mais, não é algo assim, ó, que sai daqui e aqui. É em etapas. Nós temos que entender que todo o crescimento, ele acontece de forma gradativa, de forma gradual, aos poucos. Eu não vou sair de um jeito e amanhã eu vou ser exatamente outra. Olha só, eu tô usando essa analogia. Eu tô gordinha, quero diminuir peso, mas eu quero chegar lá, ser aquela lá, ó. Não é assim. Eu tenho que ter foco e para isso eu tenho que lembrar das minhas metas, colocar algo que esteja presente todos os dias comigo, contar para alguém e ter a consciência de que é um caminho. Antes de eu ser esta pessoa aqui, ó, eu vou ser esta, eu vou ser esta e eu vou ser esta. Para depois ser esta. Porque se eu não tiver essa consciência, eu vou desistir. Ok? Assim, eu vou conseguir ser a melhor versão de mim mesma. Eu pedindo para os outros como eles me veem, perguntando isso para eles, dando abertura, me trabalhando, olhando para dentro de mim, para identificar o que eu quero da minha vida e traçando metas que sejam específicas, mensuráveis, relevantes, temporais e, por último, atingíveis. Por último, mas não menos importante, importantíssimo, atingíveis. Se eu conseguir isso e antes de eu mudar o mundo, eu melhorar a mim mesma, eu tô a cada dia me tornando uma versão melhor de mim mesma e eu tô cada vez mais perto daquilo que eu chamo de sucesso, independente do que os outros digam que é sucesso. Aquilo que é importante para mim, porque no momento que eu sou uma pessoa de sucesso, eu tô provavelmente, muito provavelmente, os que estão ao meu redor, para começar não sendo um fardo, ajudando as pessoas e ajudando as pessoas que estão ao meu redor, os nós, né? Eu estou ajudando o todo. E daqui a pouco, fazendo isso, eu encontro aquilo que é muito falado, que é muito procurado, que é eu encontrar o meu propósito de vida. Mas que isso seja consequência, que isso não seja, né, o foco principal hoje de vocês. Ok? Então, eu sendo a melhor versão de mim mesma, eu estou muito mais perto do meu sucesso.